Olha aí, hoje eu vou falar para vocês as 5 especialidades, as 5 áreas da odontologia que são mais difíceis para você a receber, se desenvolver aí dentro da profissão, de forma geral. E se você está se perguntando onde eu tô dentro do carro mesmo, que tá um frio do caramba aqui enquanto eu tô gravando esse vídeo. Inclusive a minha voz tá faltando, mas eu vou gravar para vocês hoje. Só que antes de qualquer coisa, já deixa o like, se inscreve aqui no canal, ajuda a gente a crescer, se desenvolver aqui, atingir mais pessoas para continuar ajudando você e teus colegas, né, para continuar entregando esse conteúdo para você. Então vamos lá. Lembrando sempre que essa lista é uma opinião minha, pessoal. Não quer dizer que seja necessariamente a área mais difícil ou mais fácil que tenha para você aprender dentro da odontologia. E eu começo com a endodontia. Sim, a endodontia, tratamento de canal. Por quê? Ela é a quinta, na minha opinião, a quinta área mais difícil, porque ainda que não tenha tantos materiais quanto outras especialidades, né, ela pode sim ser complexa, né, se você parar para pensar no fato de ter várias limas, vários tamanhos diferentes, materiais, obturadores, cimentos, enfim. Tem uma infinidade de materiaizinhos que você precisa conhecer, saber manipular para poder entregar melhor para o dentista. Agora sim, isso talvez se você trabalha com um dentista que tenha também essa gama de materiais, né? Porque um tratamento de canal simples, muitas vezes o dentista já tem um passo a passo ali, ou mais arroz com feijão, né? Tanto que em tratamentos de canais mais simplificados, você não vai acabar usando muitos artifícios, né? O jeito tradicional de tratar um canal, por exemplo, ainda pode ser com aquelas limas, né? Uma coisa mais antiga e até é a realidade da grande maioria dos consultórios. Agora, endodontistas endodontistas mesmo, né? Especialistas na área, podem usar artifícios um pouco mais complexos, aí já acaba dificultando, a gente até escalaria mais essa lista. Mas a princípio não, eu vou deixar ela na quinta posição mesmo. Na quarta posição eu vou colocar a ortodontia. A ortodontia que é a minha especialidade, ela ainda não é a mais difícil na minha opinião, porque assim, apesar de ter vários alicates, né, dezenas, talvez centenas aí de materiais de forma geral para você aprender e dominar, assim como é a endodontia, na ortodontia o dentista pode trabalhar praticamente sozinho, né? Muitas vezes o dentista, mesmo especialista e tudo mais, com vários materiais, vários acessórios, né? Ele vai acabar trabalhando na sua grande maioria, na grande parte do tempo, de certa forma, sozinho, né? Eu mesmo, no meu dia a dia, eu preciso das minhas auxiliares mais na hora de fazer colagem do aparelho. Para a retirada do aparelho, por exemplo, eu trabalho totalmente sozinho, não preciso de ninguém me ajudando. A minha solicitação para elas é mais entre um paciente e outro, na troca dos pacientes. Eu vou junto com o paciente até a recepção, né? Enquanto isso, a minha auxiliar está arrumando toda a sala, limpando os materiais, enfim, ajustando tudo para que eu já entre com o próximo paciente, para que assim o atendimento seja mais dinâmico, né? A gente consiga trabalhar de uma maneira mais ágil. Mas durante o atendimento mesmo, ela vai saber o nome de algum alicate ali, algum instrumental, enfim, que eu uso, mas não são manutenções tão complexas, diferente de uma cirurgia, né, onde tem dezenas de materiais que são usados toda vez. Muitas vezes, durante uma manutenção, eu uso 2 alicates, sabe? O mais instrumental é um aplicador de elastique, aquele para trocar as borrachinhas, 1 ou 2 alicates, às vezes nem isso, às vezes eu só preciso fazer realmente o acompanhamento através dos elásticos, então não tem muita coisa para decorar. Você pode começar na ortodontia sem uma dificuldade muito grande. Agora, é lógico que com o passar do tempo, você tendo a necessidade de auxiliar o dentista durante uma colagem, por exemplo, né, ou você vai precisar fazer instalação de um mini implante, alguma coisa assim, você já vai precisar, sim, decorar um pouco mais os nomes e saber como posicionar o sugador e começa a dificultar um pouquinho. Mas ainda assim não é nada tão difícil assim. Tem outras especialidades um pouco mais difíceis. Vamos para a próxima. Dentística. Sim, dentística. Na minha opinião, eu acho dentística mais difícil do que a ortodontia. Por quê? Porque é um passo a passo, só que isso aí é no início, tá? Porque você vai ter uma sequência para fazer todo o procedimento. Enfim, são várias brocas, né, para remoção da cárie. Na sequência vai ter o ácido, vai ter adesivo, vai ter sugador, vai ter, sabe, o fotopolimerizador que precisa entrar na hora certa, da forma certa, sem atrapalhar o dentista. Resinas, né? Não é diferente da ortodontia, onde a gente vai provavelmente usar uma resina só, a colinha, né? Pra gente colar os brackets no dente. Dentro da dentística, muitas vezes para uma restauração, a gente usa 3, 4 tipos de resinas. Uma resina mais amarelada, uma resina mais azulada.
dependendo se é uma restauração mais estética, precisa de discos para polimento, precisa da pasta de polimento. A gente tem uma infinidade de materiais, né? Até pincel a gente pode utilizar dentro da dentística. Se você trabalha com um especialista em restaurações na dentística, mais complicado ainda, porque o cara pode ter uma infinidade de materiais ali para trabalhar, que às vezes o clínico, né? Um dentista clínico no consultório que faz um pouco de tudo, ele pode não ter todas esses materiais, ter todas essas técnicas, e você vai, né, ter uma vida um pouquinho mais simplificada. Agora, se for trabalhar com especialista em dentística, aí pode ser que dificulte um pouquinho mais, porque daí vai ter uma sequência aí com materiais, com várias opções para cada passo, né? Então, o dentista não vai usar só uma espátula, ele vai usar pincel, ele não vai usar muitas vezes um tipo só de resina, né? Ele pode usar uma nano-híbrida, uma micro-híbrida, tipos diferentes de resinas para situações diferentes, além do ionômero de vidro, além do hidróxido de cálcio, tem uma infinidade de materiais ali. Isso faz, na minha opinião, a dentística ser uma especialidade um pouquinho mais difícil do que a ortodontia e do que a endo, para você que está começando, pela quantidade de materiais e também pelos passo a passo, né? Isso que eu não falei ainda do isolamento absoluto, que também vai precisar aqui nesse caso. Na endo também, né? Mas na dentística, para trabalhar com uma qualidade maior, vai precisar sempre, vai precisar muitas vezes até de algumas pequenas cirurgias, né? O próprio especialista em dentística muitas vezes tem que fazer a remoção da gengiva para poder fazer uma restauração um pouquinho mais subgengival. Então, assim, você vai ter que decorar o material, nomes de materiais numa quantidade um pouco maior do que nas especialidades que eu abordei anteriormente. E dando sequência aqui na nossa ideia aqui, já que eu falei de uma pequena cirurgia, né? Cirurgia também você vai precisar de muita coisa, vai precisar aprender materiais, né? Nomes de materiais, aplicações de materiais, além das técnicas corretas para você sugar do jeito certo, sem atrapalhar o dentista. Então, posicionar sugador, saber afastar o lábio, a bochecha, a língua do paciente também. Vai ter afastador de Minnesota, vai ter sugador cirúrgico, você vai precisar dominar a técnica com o sugador cirúrgico, é um pouquinho mais difícil do que o sugador tradicional, porque ele tem aquela pontinha, a boquinha dele é aberta, então você pode acabar sugando ali, vai que o enxerto gengival, você vai sugar o enxerto, o dentista vai ficar louco, né? Você perde todo o trabalho. Então são técnicas que você precisa abordar, aprender, dominar, e inclusive nomes de materiais, sequência de materiais, sem falar na parte de biossegurança, né? Que lógico, é importante em todas as especialidades, mas na parte de cirurgia, mais do que nunca, né? Porque você vai estar trabalhando ali com campo aberto, muitas vezes a cirurgia é de siso, né? O dentista vai estar expondo ali o nervo mandibular. Então tem riscos, né, maiores do que numa especialidade como uma restauração, por exemplo. Às vezes na pior das hipóteses, uma restauração ali que seja mais superficial, teria que repetir o processo todo. Numa cirurgia, você tem riscos de parestesia, que seria do paciente perder ali o movimento aqui, né, da região, da sensibilidade no caso, né, desculpe. Contaminação cruzada, enfim, uma infinidade de problemas que podem ocorrer aí pelo fato de você não ter organizado melhores materiais, né, na parte de biossegurança, ter tomado todos os cuidados da biossegurança. Também tem todo o passo a passo, né, a sequência dos instrumentais para serem colocados na mesa de cirurgia, enfim. Tem os elevadores, né, as alavancas para fazer a extração de siso, tem os fórceps, que tem indicação dos tipos de fórceps para cada tipo de dente, para cada situação, seja uma raiz residual, seja um dente que tem tratamento de canal, que tem uma possibilidade de ter uma fratura maior do que um dente rígido, que é um dente natural ali que está inteiro, né? Vamos supor que precise extrair um pré-molar para um tratamento ortodôntico, um dente saudável, numa menina de 12 anos. É diferente de extrair um dente de um senhor aí de 65 anos que já tem tratamento de canal e uma fratura na coroa. Você vai remover ali, ele acaba quebrando mais a coroa e vai precisar de uma alavanca. Então a cirurgia, ela vai precisar que você tenha um domínio maior do número de materiais, né, e de técnicas. E isso faz dela, na minha opinião, a segunda especialidade mais difícil da odontologia, e clínica pelo menos. E finalmente a especialidade que, na minha opinião, é a mais difícil da odontologia é a implantodontia. Por quê? A implantodontia, assim como é a cirurgia, na minha opinião, a segunda mais difícil, você vai ter que abordar todas as partes de biossegurança que antes você teve na cirurgia, todos os instrumentais, materiais que tem na cirurgia, só que dessa vez ainda tomando cuidado, né, com mini pilares, com análogos, com os implantes, com cicatrizadores,
com uma infinidade de coisas, e tem toda a parte de prótese junto. Além da cirurgia, você ainda vai ter a parte das moldagens, né? Um escaneamento digital, se o dentista trabalha com isso, a parte de moldagem com leve, pesado, alginato também, tem toda a parte de cuidado, né, de biossegurança também no momento de preparar os materiais ali, as moldagens para enviar para laboratório. Quer dizer, você, dentro da implantodontia, se você domina a implantodontia, olha, você tá de parabéns e tá no top 1 ali, entre as melhores ASBs, com certeza, do Brasil, porque é muito complexo, é muito difícil, mesmo quem já domina ainda tem dúvidas, e é normal, tá tudo bem. É normal você sempre ter alguma duvidazinha e tá procurando aí se desenvolver cada vez mais. E assim, como a implantodontia é uma das especialidades mais complexas e mais difíceis, é normal também que tenha situações onde a gente precise voltar a estudar e se aprofundar ainda mais nos conteúdos. E pensando nisso aí, a doutora Fabiane desenvolveu não só o manual da implantodontia, como também um curso de implantodontia para auxiliares, que é esse daqui. E eu quero dizer para vocês que é fantástico, você vai ter acesso a cirurgias de implante do início ao fim, onde ela vai ensinar você todo o passo a passo, toda a importância da biossegurança, aquilo que você precisa entender e aprender, dominar para se transformar nessa ASB classe A que o Brasil inteiro precisa, que qualquer implantodontista precisa. É impossível, escuta o que eu estou dizendo, é impossível fazer uma cirurgia de implante de qualidade sozinho. O dentista precisa de um auxiliar. Só que esse auxiliar também tem que dominar a técnica, tem que saber o que está fazendo, tem que saber o próximo passo. Em cirurgia, é muito importante que você saiba o que vai acontecer na sequência, para você antever possíveis problemas, situações, enfim. Antes do dentista precisar do instrumental, você saber qual ele vai precisar e entregar na mão dele muitas vezes, né? Ou pelo menos facilitar a vida dele, afastando língua, bochecha, enfim, facilitando para que a cirurgia saia mais bem desenvolvida, né? E lembrando que não é apenas a vida do cirurgião dentista que você está facilitando, você está auxiliando o paciente também, porque no fim das contas é isso que importa. Você está ali para ajudar o paciente, para servir esse paciente que no final das contas é o patrão, né? É ele que manda. Então, assim, dentro desse treinamento implantodontia para auxiliares, você vai ter tudo que você precisa saber, inclusive com cirurgias de verdade ali, narradas pela doutora Fabiane. Ela vai explicando para você o passo a passo do que está acontecendo. É fantástico. Eu sou ortodontista, eu não tenho por que entender de implantes, mas ajudando ela na edição dessas aulas, eu aprendi muita coisa e hoje eu sei explicar para os meus pacientes no momento de, sei lá, indicar para eles a necessidade de um implante. E a gente não tem, dentro da odontologia, como abordar, mesmo no curso de graduação, como abordar todos os conteúdos. Imagine um curso de ASB. Então, assim, se você souber o mínimo, você já está na frente de muita gente. Se você souber o que está dentro desse treinamento, minha filha, você vai voar. Então, eu quero te convidar a clicar no link aqui, na descrição desse vídeo, venha conhecer esse curso. Ele tem 7 dias de garantia, mas eu tenho certeza que você vai se apaixonar pelo conteúdo, porque vale demais cada centavo. Aproveita enquanto ainda está acessível, porque a tendência é que o valor suba à medida em que ela vai agregando cada vez mais e melhorando esse conteúdo. É isso aí. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever aqui no canal e compartilhar com as suas colegas.